Lado B da gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da gastronomia. Eu sou Gisele Reck e tenho ao meu lado a comentadora Sâmia Fiuza, que sabe tudo e mais um pouco de negócios na restauração. O tema de hoje é a criatividade na gastronomia. E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o chefe Kiko Martins, um chefe extremamente criativo. Tudo bem, Kiko? Tudo bom. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui, não é? Falar de uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa, não é? Quer seja um cozinheiro, quer seja até um jogador de futebol ou até mesmo um empresário que lide com coisas mais organizadas e objetivas e mais formais, digamos assim, mas a criatividade acho que é uma componente do ser humano que pode estar inerente a qualquer área, não é? Em qualquer parte da nossa vida. É muito importante olharmos para a vida com criatividade e não perder, não é? Hoje em dia vivemos num mundo em que a informação viaja a uma velocidade muito grande, em que as aplicações na internet viajam a uma velocidade muito grande e estão disponíveis a toda a gente, por isso muitas vezes a criatividade, na minha opinião, tem vindo a ser substituída por aquilo que eu chamo do Ctrl-C, Ctrl-V, não é? Nós encontramos uma imagem no Instagram e de repente achamos ela bonita e vou copiar para o meu restaurante, eu vou copiar para a minha vida. Seja ela uma imagem de um prato, seja ela um estilo de vida, não é? Nós quase que estamos sempre a importar para nós aquilo que nós vemos nos outros, não é? E achamos que somos felizes por fazer isso. Na minha área específica, que é cozinhar e trazer alegrias para as pessoas, eu acho que é mesmo difícil hoje em dia ser criativo. Acho que estamos a falar de uma área em que já existe cozinha desde o tempo do fogo, não é? Desde que duas pedras bateram uma na outra e começamos a fazer fogo, e aí começamos a alterar o estado natural dos alimentos, não é? Passou-se a cozinhar, por isso já se cozinha há muitos milhares de anos, mas a verdade é que nos últimos anos a intensidade da tónica que a criatividade tem tido na cozinha leva a que seja cada vez mais complicado, ou seja, é muito fácil nós irmos buscar criatividade à internet. Há 1 milhão de aplicações, desde o Culinary à Gronda, há uma série de aplicações onde nós podemos buscar ideias fantásticas, super criativas, muitíssimo bem explicadas, muito melhor do que os livros de antigamente, não é? Eu ainda gosto de ir consultar livros de cozinha antigos e as explicações, muitas vezes, quer os ingredientes, quer o modo de explicar, não estão muito corretos. Hoje em dia, com as aplicações, é impressionante o step by step que elas falam, a maneira como mostram, o vídeo, não é? Que é importante, tipo, eu consigo quase que fazer pratos magníficos se estiver com atenção, tiver ingrediente e estiver disposto a falhar, mas a fazer pratos magníficos estão na internet. E depois aquilo que acontece é basicamente aquilo que acontece hoje em dia no mundo, não é? Em que a Avenida da Liberdade tem exatamente a mesma loja. Não interessa se a Avenida da Liberdade está em Paris, em Londres ou em Lisboa, mas as lojas são as mesmas. Encontramos as mesmas lojas em todas as avenidas. Por isso, encontramos muitas vezes o mesmo estilo de cozinha ou os mesmos pratos em todos os restaurantes. Por isso, hoje em dia é raro o restaurante em que não vemos uma bolinha de Berlim, é raro o restaurante onde não vemos os moldes de uma empresa chamada Mold Brothers ou de outras quaisquer, e depois encontramos isto um bocadinho no mundo inteiro, não é? E andamos aqui todos quase que a sermos muito pouco criativos, a sermos muito pouco identitários daquilo que nós somos, não é? Eu outro dia vi uma coisa muito engraçada, já não sei, acho que era o Mark Pierre White, não é? Que dizia, se queres cozinhar bem, não é? Se queres ser feliz na cozinha, compra produtos decentes, cozinha aquilo que tu gostas de comer, não cozinhes aquilo que as pessoas acham que vão gostar de comer, e, acima de tudo, tenta que a tua cozinha seja espelho daquilo que tu és. Isso é uma palavra bonita, pomposa, como a palavra ama a tua mulher, ama as pessoas que estão à tua volta, ama, o amor é sempre aquela palavra linda, mas que depois não se consegue concretizar de uma forma objetiva, não é? O que é isto de fazer uma cozinha que seja espelho daquilo que eu sou, não é? Isso depois é uma questão muito pessoal, cada um tem que ir buscar lá dentro, não é? Talvez uma cozinha, para algumas pessoas seja uma cozinha em que o produto esteja em destaque, para outra seja uma cozinha em que a fusão
não faça parte do seu modus operandi, outra uma cozinha complicada, mas muito saborosa, não é? Outra uma cozinha mais amarga, outra uma cozinha mais salgada. Para nós que temos uma origem sul-americana, não é? O sal tem uma preponderância grande, os frutos tropicais têm uma preponderância grande. Se viéssemos de uma zona, por exemplo, no norte da Europa, já não teria a mesma preponderância, os fermentados teriam mais preponderância. Por isso, fazer uma cozinha que seja nosso espelho, eu acho que deve ser uma boa ambição. É difícil encontrar isto, mas se me perguntares mesmo no fundo, eu acho que é aquilo que nos pode fazer realmente felizes, os cozinheiros. Se é que algum cozinheiro possa ser realmente feliz, não é? Porque um cozinheiro é um eterno insatisfeito, está sempre à procura de uma coisa diferente, não é? Ele nunca está realmente contente com o prato, não é? Ele faz um prato, passado uma semana já quer mudar, passado 2 meses já quer outro prato qualquer, não é? É esse ingrediente da criatividade. Kiko, agora conta pra gente a tua origem, como é que se deu essa passagem de Francisco Martins para chefe Kiko? Porque eu acredito que pelo seu repertório tem muito a ver com essa tua experiência na área de marketing. Sim, também, né? Que é uma área criativa. Há coisas que nós não controlamos na vida, não é? Nós há bocado ainda estávamos a falar disso, daquilo que nós controlamos e daquilo que nós não controlamos. Eu, de repente, de um momento para o outro, abri um restaurante chamado O Talho, em que assinava Kiko Martins, não punha o nome chefe. Aliás, o primeiro livro que eu fiz foi o livro Comer o Mundo, que até tem um logotipo muito parecido com uma tatuagem que tens na mão, que é um prato com um garfo e uma faca de um dos lados. E quando lançámos o Comer o Mundo, nem aparecia a minha fotografia na capa, a minha fotografia Maria aparecia no meio do livro ou na badana da contracapa. Nunca tive muito essa ânsia ou essa vontade de fazer um marketing pessoal. Mas houve um dia que eu respondi a um e-mail da Shiny Berry e comecei a fazer um programa de televisão. Fui convidado para fazer um programa de televisão e acho que na altura foi o Chef's Academy e depois fiz uma série de outros programas de televisão, desde o Masterchef ao Cook-Off, uma série de programas depois até de receitas individuais para vários canais. Fui criando, ou a televisão foi criando esta personagem que deixou de ser o nome Kiko Martins e passou a ser o chefe Kiko. Eu continuo a ser exatamente a mesma pessoa, nunca mudei nada na minha maneira de ser e de viver, nunca me subiu à cabeça ter muitos restaurantes ou fazer televisão, acho eu, pelo menos a minha mulher diz-me isso, os meus amigos também, mas esta personagem ou esta pessoa é criada para aparecermos na televisão, não é? E a televisão tem uma força inacreditável, ainda mesmo num dia de hoje, não é? Em que já é mais democrática a informação, não é? Que já temos os lados Bs da televisão, que é uma coisa ótima, não é? Que temos esta força, mas isto aparece esta coisa de criar uma marca chamada Chef Kiko. Se me perguntares, a minha vontade até é mais hoje em dia e nos últimos anos desde o Covid. Eu antes do Covid passei muito tempo no escritório, passei muito tempo a lidar com problemas de organização, de gestão, de criar um software que fosse capaz de gerir todas as encomendas nos restaurantes de forma a que os chefes não fizessem encomendas, que aquilo desse baixa dos artigos em ficha técnica e depois, consoante os artigos vendidos, ia despoltar uma encomenda, a criar uma série de estrutura para os restaurantes funcionarem todos de uma forma sem dependência minha. Mas a verdade é que durante o Covid acho que foi aquele tipo assim, abre olhos para muita gente de deixa-me lá voltar a fazer aquilo que eu gosto e que realmente sei fazer, porque eu na gestão posso ser uma pessoa esforçada, mas não tenho talento, eu não sou um gestor, não sei gerir. Tirei um curso de gestão quando estava até uma formação em direção de empresas, mas a minha área não é a gestão, não sou um gestor, gosto de perceber algumas coisas de gestão, mas eu não sou um gestor, não olho para uma DR como um gestor, não olho para o EBITDA como um gestor, não olho para um Cardex como um gestor, olho como um cozinheiro e é isto que eu cada vez quero mais e tenho tentado de uma forma muito natural ser, não é? É onde eu passo a maior parte do tempo hoje em dia, é nas cozinhas. Claro que também tenho que vir aos lados Bs da cozinha, que é isto, não é? De poder falar e continuar a alimentar isto que nós gostamos tanto, não é? Que é comida, mas é isto que eu me foco hoje em dia, não é? De estar na cozinha e de olhar com criatividade para as coisas. E a criatividade, que é um bocadinho o mote que estavas a dizer há bocado,
não é criar a coisa mais complexa e mais criativa e mais dinâmica. Às vezes nós podemos encontrar muita criatividade na simplicidade e na elegância. Okay? E isso é preciso muita maturidade. Porque é preciso às vezes muita maturidade para se colocar muito pouco num prato e esse pouco que lá está ser basicamente o essencial para esse prato funcionar. Eu acho que eu tinha um chefe que dizia isto e muita gente diz isto, mas os primeiros 20 anos de uma vida enquanto cozinheiro é carregar os pratos com tudo e mais alguma coisa, mais flores, mais crocante, mais uma semente de girassol, mais um bocadinho de caju, mais um disto daquilo, e os últimos 20 anos é tirar tudo do prato até que reste só basicamente o essencial. Eu tenho muita dificuldade ainda a fazer isto, eu ainda estou na parte de colocar coisas, porque eu também gosto, eu acho que há uma coisa engraçada, e eu conversava disto com uma grande amiga minha, pai, há 2 meses que almocei com ela, que é a professora Paulina Mata, e ela dizia uma frase muito gira, que era o Harold McGee, que é um grande estudioso da cozinha, vamos dizer assim, ele é um cientista, penso que ele é químico ou físico, aliás que é químico, ele escreveu uma série de livros sobre gastronomia, e ele dizia uma coisa que era, que ele não entendia quando via um cozinheiro ou um chefe de cozinha a falar em cozinha de produto. E falava produto, porque ele dizia assim, então olha, se falas tanto em produto, se calhar devias era ser, em vez de cozinheiro, devias ser merceeiro. Não é? Porque, em boa verdade, um cozinheiro é alguém que pega em produto, mas que manipula esse produto, não é? Um merceeiro, sim, tem que falar em produto, não é? Olha, as minhas maçãs são as melhores, o meu camarão é o melhor, o meu peixe é o melhor. Agora, obviamente, que eu não posso manipular uma coisa má numa coisa boa. É? Claro que o cozinheiro tem que trabalhar com um bom produto. É o ponto de partida, claro, na verdade, até para desenvolver essa criatividade. Mas eu não posso defender o produto só. Ou seja, eu até acho que é meio redutor e minimalista e faz pouco sentido quando eu apenas concebo que uma amêijoa tenha que ser apenas cozinhada com coentros, alho e vinho branco. A partir do momento em que eu ponho soja, mirim ou gengibre, já não estou a valorizar o produto, não é? Ou seja, isto aqui é um bocadinho, às vezes, a falta de elasticidade que muitas vezes nós temos na forma de pensar sobre as coisas. Então, é produto se respeitar uma matriz portuguesa, se tiver azeite, alho e coentros, mas se tiver coisas um bocadinho diferentes, já não é produto, não é? O que é isto de uma cozinha de produto? Ou seja, eu acho que, obviamente, não se faz cozinha sem bom produto. Sem bom produto não se faz cozinha. Há muita gente que consegue fazer cozinha com produtos mais simples, mais económicos, mas igualmente bons. Eu não posso agarrar numa cavala má e transformá-la numa cavala boa, mas posso agarrar numa cavala boa, que é um peixe menos nobre, e transformá-la num prato absolutamente fantástico, não é? Agora, eu preciso sempre é de valorizar uma coisa, que é a minha área. Eu, enquanto cozinheiro, enquanto chefe de cozinha, vou sempre valorizar o mais importante, que é a minha capacidade de manipulação e juntar os ingredientes entre si, não é? Eu não vou agarrar em chocolate branco e em cavala e criar um prato que seja molho de chocolate branco com açúcar mascavado com uma cavala braseada por cima. Ou seja, aí é uma coisa que não joga uma coisa com a outra, não é? Por isso, eu vou ter que sempre conseguir manipular os ingredientes de forma a que tenham uma conjugação em que as pessoas coloquem na boca e digam, olha, isto é bom, isto é bom. Agora, se vou ser sempre criativo e se a criatividade estará sempre como a premissa número 1 da minha cozinha, não. A premissa número 1, para mim, não pode ser a criatividade. Para muitos chefes, ou para alguns chefes no mundo, eu acho que a criatividade era talvez a premissa número 1. E foram esses chefes que fizeram muitas vezes avançar o mundo, desde o Andoni, o Weston Blumenthal, o Ferran Adrià. Houve alguns chefes no mundo que a criatividade na pirâmide de importâncias das coisas em que eles estavam a cozinhar era o mais importante. Ou seja, eles tinham acreditado como mais importante. No meu caso, não. O mais importante, para mim, é criar comida saborosa. E depois há muitas outras coisas, que é encontrar um balanço entre o preço que eu pago pelas coisas, a capacidade de vendê-las. Aí lá já vem a gestão, de alguma forma. Vem a gestão, nós temos que saber gerir. Né? Há coisas que eu tenho que saber fazer, tenho que saber congelar, que tenho que saber pasteurizar, que tenho que saber fermentar, de forma a me garantir que as coisas perduram. Agora, eu não posso fermentar uma coisa que está estragada. Não é? Eu não posso pegar numas framboesas podres e começar a fermentá-las. Agora, posso pegar numas framboesas ótimas, colocá-las num jarro, colocar um bocadinho de sal, água e deixar a fermentar e fazer um molho fantástico com as framboesas, menos doce do que as framboesas tradicionais. Agora, é isso que é importante, que é, quando se fala em criatividade não, para mim não pode ser única e exclusivamente focado apenas na arte de cozinhar. Tem que ser muito mais do que isso. É aí que a gente entra numa questão que é muito discutida no setor da restauração,
é que precisa haver esse equilíbrio, né, entre a criatividade, tanto na hora de criar um conceito de um restaurante, a gente já vai falar disso, dos seus 5 projetos, quanto de criar os pratos. É importante esse lado artístico, mas é fundamental também que essa criatividade esteja alinhada com a gestão. Sâmia, esse é um ponto muito difícil de encontrar, principalmente para um chefe que cozinha muito bem, que tem esse lado criativo muito desenvolvido, esse gosto pela arte da gastronomia? É assim, a técnica que ele desenvolve e a maturidade que ele tem dá a ele condições de desenvolver, ajudar a gestão nisso. Porque vamos lá, qualquer negócio que você abre, ele tem que tem que dar resultado, né? E muitas vezes você pode começar de trás para frente, ou seja, se eu quero vender, você tem ali um modelo de negócio, você tem ali um ticket médio, digamos assim, para aquele público que você desenvolveu aquele negócio, e você sabe que um prato X ele só pode custar até tanto, porque senão aquele negócio não vai ficar de pé. Então, a técnica, junto com a maturidade, junto com a gestão, esse tripé é que vai conseguir entregar esse resultado. Não tem como fugir muito disso, acredito eu. Então é sempre importante ter esse lado, claro, né? E esse tripé, eu gostava de acrescentar mais um vai ser um banco. Vai ser um banco. Vai deixar de ser um tripé, um banco ou uma mesa, que é que aquilo que nós fazemos seja compreendido. Ou seja, que é uma coisa muito importante. Eu não preciso de entender a técnica de pintura, nem o trabalho que uma pessoa demorou a pintar um quadro, mas esse quadro tem que me emocionar de alguma forma, ok? Não interessa de nada que eu faça, que eu agarre num bulbo de aipo, lamine a uma textura muito, muito fininha, brinja 7 vezes, depois deixo durante a noite no abatedor de temperatura, depois faça um ravioli com ele, recheado com um recheio de não sei o quê, aqui em prato, não sei o quê. Aquilo, a técnica não me comove. Não é a técnica que me comove. A única coisa que me comove é o sabor. O resultado. E em última instância, aquilo que nós temos que ambicionar é por conseguir criar emoções nas pessoas. Sim. E isso sim tem que ser o mais importante de um cozinheiro. Eu lembro-me das 2 vezes que chorei ao comer. Não é? Mas não é de chorar de tipo... Se emocionou, né? Que emocionei, não é? De dizer assim, fogo, isto é absolutamente incrível. Não é? E não foi uma emoção por estar, vamos imaginar, em Varanasi, não é? Ver o Rio Ganges, as pessoas a purificarem-se, a lavarem-se no rio e de repente aparece um arroz de biryani num pôr do sol. Não é isso. É só a comida em si. Eu podia estar a comer numa sala fechada aquilo que me deram e eu lembro-me, concretamente, era uma dosa, não é? Uma espécie de uma panqueca indiana feita com farinha de grão de bico, com um chutney e depois com um pato estofado, eu estar a comer aquilo e aquilo emocionou-me, não é? A combinação ali foi... A intensidade, a perfeição, o lado picante, o lado doce, o lado crocante da dosa, estava tudo tipo perfeito. Era uma... E lembro-me também do bom que foi já ter conseguido isso com um cliente, não é? Uma vez... Estava num restaurante meu, não vou dizer qual é, mas estava num restaurante meu a cozinhar e de repente estava à minha frente, estava um senhor que estava a chorar e eu fiquei tipo fogo, tipo uma pessoa fica... O que é que está a acontecer? Não, eu não me vou meter na vida dele, não é? Tipo, que é isto agora, tipo aquele falso voluntarismo, agora vou lá eu tipo armado em psicólogo ou padre ou amigalhaço dele para dar o meu ombro para ele chorar e fiquei calado na minha... Tipo, olhava, não é? Pensava, estava tudo bem, não sei o que, estava com uma pessoa também na mesa e ele chorou um bocado, sei. Depois no final ele veio ter comigo e disse assim, olha, chefe, queria-te agradecer porque esta refeição emocionou-me. Há alguns pratos aqui que te... isso deve ser... E é uma sensação de, ok, fixe, estou a fazer uma coisa bem feita, não é? Estou a conseguir tocar nas pessoas, não é? Mas em última instância, eu acho que às vezes... nós chefes temos um ego grande e temos um umbigo grande e olhamos só muito para nós, não é? Nós gostamos muito daquilo que nós fazemos. Vaidade. Temos uma vaidade enorme. E acho que às vezes isto não é rocket science, isto é apenas agarrar em bom produto, transformá-lo e servi-lo bem. Okay? Isto é o mais importante. E se fizermos isto com amor, com carinho, com sensibilidade, com bom serviço, com bons vinhos,
com bons cocktails, as coisas funcionam. Mas pronto, é preciso organizar esta poesia toda, ou esta anarquia toda que acontece muitas vezes no dia-a-dia e oferecer um produto fixe às pessoas, não é? Sim. Agora, dentro dessa seara da criatividade, a gente falou um pouco da questão desse processo de transformação dos pratos, mas um dos pontos que chama atenção na sua carreira e no seu trabalho é a criatividade também aplicada à criação de conceitos. Eu queria que você falasse um pouco de onde que vem esse teu repertório e essas ideias de restaurantes tão diferentes que dialogam muito com a questão de outros países, outras culturas gastronômicas. Eu dei uma volta ao mundo com a Maria, com a minha mulher, em que a gente passou por 26 países e vivemos em casa de 26 famílias diferentes. E a ideia foi encontrar famílias no mundo e viver com cada uma delas. Fizemos isto durante 14 meses, desde o Malawi até ao Japão. Um bocado de diz-me como estás à mesa, eu dir-te-ei como é que vai a tua família. E quando cheguei a Portugal, comecei a abrir restaurantes em que a viagem que nós fizemos teve muita influência. Às vezes é um pouco esquizofrénico estar de manhã a ser mexicano, depois à tarde brasileiro, depois ainda vou lanchar a uma cozinha peruana, depois estou a pensar numa coisa de carnes não sei o quê, depois estou a pensar numa coisa asiática, depois estou a pensar... Ou seja, é um pouco esquizofrénico isto, às vezes. Mas é muito divertido, é muito rico, é muito... Tipo, eu vou sair daqui agora e tenho uma reunião daqui a pouco, mas depois a seguir vou a um evento, vou visitar um criador de carnes, e depois a seguir vou ficar, imagina, entre as 3 da tarde e as 11 da noite hoje, a desenvolver a nova emenda do Las dos Manos, ok? Ou seja, eu hoje vou ser 100% mexicano, ou seja, vou ter a minha liberdade para isto, e amanhã vou outra vez dedicar o meu dia só a pensar o Las dos Manos. Para mim é mais fácil ter as coisas assim um bocadinho mais fechadas e mais organizadas. Se tu me dissesses assim, olha, faz agora aqui um restaurante em que podes fazer tudo, eu ficava mais baralhado, sabes? Porque a ignorância muitas vezes é uma bênção e o conhecimento traz-te muita intranquilidade e traz-te muita, às vezes, dificuldade em criar disciplina, não é? Porque eu lembro-me quando cheguei da volta ao mundo, estava tão baralhado e era tão difícil para mim começar a cozinhar. Muitas informações para tentar. Porque uma coisa, eu sempre cozinhei toda a minha vida em que punha azeite, picava uma cebola, punha alho e a partir daí começava, não é? E de repente, quando venho da volta ao mundo, já não sei, não é? Que é leite de coco, é óleo de amendoim, começo já com as especiarias, sem especiarias, pimentão de lavera. Então, mas e o azeite? Não, o azeite vai queimar, não vou usar óleo não sei o quê. Se é para um arroz, porque é que eu não cozinho o arroz desta forma em água e depois deixo arrefecer e depois vou saltear? Não sei o quê. De repente começamos a ficar tipo meio baralhados, não é? É preciso, quanto mais se sabe e quanto mais conhecimento se tem, e não é que, eu não quero dizer que tenha muito conhecimento, mas eu vi muita coisa quando viajei à volta do mundo, não é? Estive com muitas, em casas de muitas pessoas. São muitos países, muito repertório, né, para você. E uma pessoa fica, tipo, ganhei aqui muita bagagem, não é? Mas ao mesmo tempo começar a perceber, mas o que é que sou eu, não é? Muito repertório e como é que você organiza isso, em que caixinhas você organiza isso? E também perceber que há coisas que nós fazemos há muito tempo e que elas não estão certas. Nós é que assumimos que elas estão certas porque fazemos há muito tempo. Ou seja, uma burrice seria olhar para elas sempre como certas, não é? Uhum. Ou seja, nós olhamos para algumas coisas feitas da cozinha portuguesa. Mas nós toda a vida fizemos as amanhas de abelhão pato assim. Mas toda a vida fizemos a carne de porco alentejana assim. Toda a vida... Tá bem, mas toda a vida não quer dizer que está certo. Ou seja, o mundo pode mudar, pode evoluir, não é? Ou seja, algumas técnicas das próprias cozinhas tradicionais no mundo inteiro podem não estar certas, podem evoluir, tal como as coisas evoluem. Somos mais eficientes, somos mais inteligentes, somos mais equilibrados a cozinhar as coisas, não é? Se calhar não preciso de levar gorduras a uma temperatura tão alta para as queimar, não é? Se calhar não preciso... já vem exatamente do conhecimento, claro, do que antes não existia tanto, né? E por isso para mim é mais fácil se vocês me disserem, olha, faz um menu inspirado no México, faz um menu inspirado no Peru, faz um menu inspirado no Brasil, faz um menu inspirado só em peixe, faz um menu inspirado só em marisco, faz um menu só de carne de porco, não é? Isso para mim é mais fácil do que de repente agora, olha, faz o que quiseres, é difícil para mim, não é? Não é que eu não
que não faça, não é? Obviamente faço, não é? Há mais de 20 anos estou nesta área, nesta aventura de criar conceitos, de criar pratos, de trazer alegria às pessoas, mas é mais fácil isso, quando me põem algumas balizas. Tema. Uns temas. Por isso acho que muitos dos restaurantes são espelho disso também. Espelho desta necessidade de ter as coisas um bocadinho mais organizadas. Agora, dentro disso, obviamente a gente sabe que, suspeita, né? Que essa criação desses conceitos tenha um pouco a ver com as coisas que mais chamaram atenção, claro. As cozinhas que mais tocaram dentro dessa viagem. Mas acredito que também, pelo fato de ter uma parte de gestão bem desenvolvida em você, também teve a ver em lacunas do mercado. Como é que foi para você decidir colocar, por exemplo, um restaurante mexicano, focado em carne? Olha, vou-te dar um exemplo. Porque nem sempre só ser criativo basta. Não, tem que ter essa visão do negócio. Há muita gente criativa. Eu, aliás, conheço... Não vou dizer nomes, mas tenho um amigo meu que é muitíssimo criativo e os negócios dele muitas vezes não funcionam, não é? É uma pena. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A cevicharia, não é? Eu lembro-me de chegar ao Peru, lembro-me de chegar a Lima e estar no terminal pesqueiro de Lima às 5h40 da manhã, pá, dia de noite, cerrado ainda, e de repente estava com os pescadores, aliás, não eram pescadores, eram uns transportadores de peixe, porque Lima não é ao lado de uma zona pescatória, não é? Deve-se pescar também em Lima, mas o peixe que chega ao terminal de pesca vem de muitos sítios, e estava a falar com os senhores, eles convidaram-me para passar na parte do terminal de pesqueiro de Lima, há uma parte de cima, sentamos em cima e começamos a comer um sudado. Um sudado, para portugueses, é tipo assim uma espécie de uma cataplana, para brasileiros é um misto de bobó, vatapá, muqueca, assim, uma coisa desse género, sem leite de coco e sem óleo de palma, sem nada disso, mas é assim um prato com líquido, não é? Com caldo, cozido com peixes e mariscos, e estava a comer aquilo carregado de algas no Peru, carregado de coisas, e estava a dizer, que maravilha é isto, e de repente vem um ceviche, e eu assim, uau, que maravilha é isto, e o pessoal pensava, porra, eu quando chegar a Portugal tenho que abrir uma cevicharia, tipo, era aquela coisa que eu escrevi no meu calendário, no meu blog, assim, tipo, um negócio a fazer, tipo, tinha que ser isto, não é? Por isso, claro que... E também tinha esse espaço, não tinha restaurante do gênero. Juntou a fome, né? Com a vontade de comer. Eu acho que foi o tiro perfeito, não é? Ali a cevicharia. Outras coisas, por exemplo, o boteco, não é? De abrir na Praça de Camões um restaurante dedicado ao Brasil, não é? No meio do epicentro de Portugal, até parece meio sacanagem para Portugal, que tipo, olha, no meio da praça mais emblemática do nosso país, vou abrir um boteco. Não foi por pirraça, nem por nada cómico, foi porque, sei lá, nasci no Rio de Janeiro e a minha mãe é pernambucana e quis fazer uma homenagem ao Brasil, não é? Ter ali um pãozinho de queijo, um dadinho de tapioca, um bobó, uma feijoada, um quindim, ali no Brasil, sempre uma parte forte de carnes, de picanha, dessas coisas. Eu acho que os conceitos vão nascendo. Agora, hoje em dia também é mais difícil, não é? Porque desde o minuto em que pensamos no conceito até ele estar aberto, é 1 ano e meio, não é? Tipo, nós não pensamos num restaurante e não abrimos passado um mês, não é? Nós às vezes dizemos assim, eu agora quero mudar o meu estilo, não é? Sei lá, vou a Zara ou vou a outra loja e compro roupas diferentes, não é? Ou agora quero perder peso. Em 3 meses eu consigo perder peso, ou em 2 meses. Montar um restaurante eu não monto em 3 meses, não é? Eu tenho que esperar 1 ano e meio, não é? E às vezes quando estou a abrir, já abriram 4 ou 5, não é? E já desatualizou-se, porque o mundo é muito rápido hoje em dia. Muito celery. É muito rápido hoje em dia. E Lisboa é uma capital cosmopolita, né? Então aquilo. E é impressionante como aqui. Hoje, assim, mais do que nunca, ideias às vezes muito similares, muito parecidas, elas vão sendo desenvolvidas. Às vezes um não tem conhecimento do outro, mas quando a gente chega à conclusão. Porque isso tem a ver um pouco, Sâmia, também para além da criatividade, para além desse cuidado que é necessário com gestão, com o olhar atento das pessoas, né? Porque para criar um conceito e ser criativo na área da restauração é importantíssimo estar focado no que vem acontecendo ao redor, né? O que teve esse diferencial de fazer uma viagem por 26 países, mas quem às vezes quer empreender em gastronomia, às vezes estando atento ao mercado e tendo uma curiosidade, saber onde pesquisar, já é um bom caminho para investir, né? É um caminho, não é? Mas, enfim, um negócio não se faz só com isso. Tem que se pesquisar, isso é meio que básico. Tem que... Um benchmarking bem feito, né? Tem que se fazer, tem que entender o mercado a que se vai estar, não é?
até na internacionalização, por exemplo, uma coisa que funciona, por exemplo, muito bem aqui em Lisboa, pode não funcionar bem no interior de Portugal. Claro, muito. Enfim, isso precisa ser estudado. Eu falo muito do plano de negócios. Isso, antes de abrir, essas contas têm que ser feitas. O lugar que você quer abrir tem que ser visto, onde é que vai estar esse público. Enfim, são coisas que dever de casa antes, né? E um bom business plan dá um direcionamento, não quer dizer que ele vai ser ali completamente executado, porque muitas coisas no meio do caminho mudam, mas ela melhora e diminui o risco, eu acho. Acho não, tenho certeza. E tá sempre atento também ao que acontece ao redor, né? Essas transformações que acontecem na gastronomia, a informação é muito rápida hoje, a mudança está muito rápida. Outro dia um amigo meu dizia assim, os restaurantes hoje em dia parecem discotecas, não é? O restaurante abre, entra na moda e depois desaparece de moda porque abriu outra discoteca ao lado e já está outra discoteca a bombar, não é? São raras as discotecas que perduram no tempo, não é? E por isso é muito difícil hoje em dia isto, é uma área cada vez mais difícil. Os restaurantes multiplicaram-se e Lisboa cada vez mais um mercado muito concorrencial, mas nós vemos isso, não é? O que dá certo em Lisboa pode não dar certo no Porto, não é? E às vezes mesmo eu penso de muito Lisboa... na essência, eu penso muito na essência. Eu acho que quando você tem isso de dentro mesmo, quando aquilo que você está desenvolvendo, está criando, ele tem fortaleza, tem ciência e também tem esse estudo por trás, né, para ver se ele se para em pé, eu acho que a probabilidade de dar certo é bem maior. Faz essa análise de mercado e tudo, mas o empreendedor, ele tem que ter essa alma para poder fazer com que a ideia dele aconteça de fato. E a gente falou um pouco essa questão de, às vezes, não funcionar no interior em Lisboa e até dentro, às vezes, da capital ou de uma cidade também a escolha do ponto, saber que tipo de público, se é um lugar que tem mais gente que trabalha durante o dia. Um negócio, de repente, mais focado em almoço, tem que ter essa vocação do negócio, né? Se ele é mais diurno, se ele é mais noturno, se enfim, ele é um all day, enfim, tudo isso. E nunca ficar preguiçoso, não é? Ou seja, e nunca acreditar que as coisas que nós já fizemos bem não podem mudar. Exatamente. E não devem mudar, ou seja, eu já vi os melhores chefes do mundo a abrir restaurantes, réplicas dos seus restaurantes em outros países e irem à bancarrota, não é? Total. E já vimos isso quer no Dubai, quer em Londres, chefes a transportar conceitos para Londres que não funcionam, a transportar conceitos para o Dubai que não funcionam, a transportar conceitos para outras cidades que não funcionam, não é? Às vezes é muito... muita gente, as pessoas me perguntaram, e abriste a cevicharia e não levas a cevicharia para o Dubai, não levas a cevicharia para Londres? Não, a cevicharia é única e está aqui. Não é? Era uma coisa... é difícil, não há certos nem há errados, mas é muito o que você estava dizendo, não é? Tentar ser... autêntico. Eu acho que as pessoas conseguem sempre encontrar e ler essa autenticidade nas pessoas. Se elas no fundo, nós nunca conseguimos duas coisas na vida, que é, nós nunca conseguimos mentir durante muito tempo. É uma verdade. Nós tentamos criar personagens e não sei o quê. Se não formos realmente aquilo que nós estamos a fazer, não dura muito tempo. É uma coisa que em 1, 2 anos desaparece. E depois outra que eu tenho aprendido muito na vida, que é, nós só somos bons a fazer aquilo que nós gostamos, por mais que nos custe, só somos mesmo bons a fazer aquilo que nós gostamos. E a verdade é que eu durante muito tempo andava ali no escritório, em gestão, e barulho, e computador, e e-mails, e telas, e mas eu não gostava daquilo. Eu gosto de cozinha, eu gosto de estar no restaurante, eu gosto da adrenalina de serviço, do fornecedor não chegou, entregou os pimentos estragados, manda para trás, vai isso, vai um fornecedor de carnes, vai um criador, vai não sei o quê, vai... Eu adoro isto. E muitas vezes as pessoas acham, dizem assim, fogo, mas agora com 45 anos queres outra vez estar no mundo? Porquê, não é? Mas porquê com 45 anos devia estar onde? Enfiado em frente a um computador? Isso é para quem gosta mesmo. Não, isto é para quem gosta. Eu adoro esta área, adoro a confusão, adoro a adrenalina, adoro temos 2 mesas reservadas para a mesma hora, aquelas coisas de que muita gente fica super estressada e não sei o que. Mas isso é possível porque você tem um gestor consigo. Ou seja, a gestão ela não pode... Eu tenho uma equipa de gestão, tenho os meus sócios que me ajudam numa parte em que eu não sei fazer e que são muito mais competentes a fazê-la do que eu. Claro que sim. É mesmo cada um tá dentro da equipa, né? Como se fosse um time de futebol. Exatamente. Tem que ser multidisciplinar. Cada um tem a sua função e a sua importância dentro do negócio. O que você não é bom, você tem que buscar
pessoas dentro do time Claro. que complementem aquilo que você não é bom. Você é ótimo cozinheiro, entende gestão, maravilha, que eu acho que é importante. Porque Claro, essas muito coisas, importante. né? Mas você vai ter pessoas que vão complementar esse outro lado, né? que faz o negócio parar em pé. Muito interessante. Isso é um bom tema para um próximo podcast, né? Como montar as equipas. Como escolher essas peças para montar um bom time. Bom, Kiko, para finalizar, eu queria saber de você qual que é o lado B da gastronomia, uma pedra no sapato que ninguém vê, que ninguém que senta ali no restaurante imagina que exista, a maior dificuldade que tem nos bastidores. A maior dificuldade... Acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que goste de pessoas é aceitar que as pessoas não estão todas felizes. Entenderam essa frase? Eu vou dizer outra vez porque ela pode ser... Eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito de pessoas, mas em nenhuma empresa, em nenhum restaurante, toda a gente está lá a trabalhar está feliz. Há sempre alguma pessoa que está infeliz e nós temos que aceitar isso. Há pessoas que estão infelizes porque faz parte da formação delas. Há pessoas que estão infelizes porque se calhar estão na profissão errada. Há pessoas que estão infelizes porque às vezes estão em formação. Há pessoas que às vezes estão mais infelizes porque é o próprio crescimento delas. Elas têm que penar, têm que sofrer. Eu já fui infeliz em muitos restaurantes e muitas vezes nos restaurantes onde eu fui mais infeliz foi nos restaurantes onde eu mais cresci e mais aprendi, não é? Por isso talvez a coisa mais difícil para mim é não ser o gajo porreiro no dia a dia, ou fazer um esforço para não ser, porque eu acho que eu naturalmente sou muito dado às pessoas, mas de criar ali alguma distância, não é? Eu tento muito respeitar as hierarquias das cozinhas, não é? Se há um chefe que está numa cozinha minha, eu não vou andar, eu falo com ele, eu não falo com os outros cozinheiros ou com os outros subchefes. Até para não criar ali para não criar uma entropia em termos de comunicação, não é? Eu falo sempre, única e exclusivamente sempre com o chefe da cozinha. E isso é difícil para mim, não é? É uma questão que eu tenho que pensar, não é? Há bocado estávamos a falar de a dificuldade, não é? Que é falar noutra língua, não é? Que nós temos que pensar muito. Aqui, eu às vezes tenho que pensar para não chegar a uma cozinha e de repente não começar a falar com toda a gente, a não fazer, não é? Tenho calma. Respeitar as hierarquias. É isso mesmo. Ok. Bom, muito obrigada, Kiko, pela presença. Obrigado, foi ótima a nossa conversa. Mais uma vez, obrigada, Sâmia. Obrigada, Gisele. Obrigada, com esses insights. E esse foi o Lado B da Gastronomia. Acompanhe a gente nas redes sociais. @Lado B da Gastronomia.